Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Como sempre, a gente faz uma leitura de uma mensagem. A mensagem é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Acalma as ânsias do teu coração. O que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes por ausências que certamente não fazem falta. A carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e coisas. Quem desfruta de benefícios com facilidade subestima o que possui. Aprenda a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. És o que tu realizas, e não o que tens ou com quem te encontras. Então fica a mensagem de Joana de Ângeles para a nossa reflexão. Então, que a gente possa agora fechar os nossos olhos para que a gente tenha uma visão interior, que possamos nos conectar ao Pai nesse momento. Senhor, aqui nos encontramos em mais uma tarde de estudos e reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os ensinamentos de Jesus. Abençoa, Senhor, a todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados. Te pedimos também, Senhor, as boas intuições desse estudo que iremos fazer nesta tarde. Que Tu possas, através dos mentores amigos, guiar as nossas palavras. E assim, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para iniciar mais uma reunião de atendimento fraterno em nossa casa espírita. Assim seja. Bem, como é de costume, na reunião de atendimento fraterno, nós fazemos o estudo em sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo da continuidade, ao capítulo 27, Pedir e Obtereis. E vamos estudar os itens 5 a 8, Eficácia da prece. Então, antes de entrar no assunto, propriamente dito, a gente vai relembrar um pouquinho, o que é a prece. O que é uma prece? A prece é uma invocação, que nós entramos em contato pelo nosso pensamento, entramos em contato com Deus, a quem eu me dirijo, através dos espíritos, que são os trabalhadores, que estão aqui nesse momento e que levam os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, a nossa glorificação ao Pai. Então, essa é a prece, A prece, ela tem vários objetivos, Então, normalmente a gente usa para pedir, A gente esquece muito de fazer a prece para agradecer ou para glorificar a Deus. A gente sempre busca alguma ajuda, então a gente usa mais para pedir. Nada demais, gente, não tem problema algum, Nós nos dirigimos a Deus para pedir, porque nós somos seres que estamos aqui na Terra precisando ainda de ajuda, e a gente vai recorrer a quem pode nos ajudar. Não é? Aqui na Terra não é assim também? Nós estamos precisando de uma ajuda, a gente vai recorrer a alguém que possa nos dar uma luz. Então, por que não recorrer a Deus, aos mentores amigos,
Nós temos nossos irmãos católicos que recorrem aos santos, que são que espíritos iluminados também. Então, nada demais a gente pedir, né? Pedir por nós mesmos, pedir pelos outros, por amigos que estão passando por dificuldades, pedir por aqueles que já partiram daqui da terra, nossos entes queridos, pedir por nossos inimigos, que também, né, a gente tem que lembrar deles em nossas preces. Então agora, né, que a gente já relembrou um pouquinho, né, que seja a prece, a gente vai seguir aqui adiante. E vamos falar da eficácia da prece. Então, o que é a eficácia? A eficácia de uma prece, de uma oração, é o resultado, né? O que traz? Quais são os efeitos de uma prece? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são os efeitos de uma prece? Vale a pena fazer prece? É bom orar? Traz algum resultado? Então a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então está lá em Marcos, né? No Novo Testamento, Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Então, nós vamos raciocinar sobre essa primeira parte aí. Será que tudo que eu pedir eu vou alcançar? Será que eu vou receber? Então, esse trecho aí que está em Marcos, ele fala, né? Seja o que for que peçais, obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Mas o que eu vou pedir? Aí vem passar, né? Vamos falar um pouquinho disso. O que eu vou pedir, gente, numa prece? O que eu vou pedir? Eu vou pedir para ganhar mais dinheiro, para eu ficar milionária, né? Para eu acertar lá um prêmio da loteria. É isso que eu vou pedir? Então, os nossos pedidos serão atendidos, os pedidos justos, que sejam benéficos, que sejam oportunos, que sejam bons para nós, porque às vezes a gente não sabe pedir. Às vezes nós pedimos coisas que não serão boas para nós. Por quê? Vamos lembrar, nós estamos aqui na Terra com um objetivo. Qual é o nosso objetivo de estarmos aqui encarnados? Evoluir, crescer, né, espiritualmente, não é crescer materialmente. A matéria ela nos é dada para que a gente possa alimentar o nosso corpo, cumprir as nossas tarefas aqui na Terra, mas o nosso objetivo maior de estarmos encarnados é o nosso crescimento espiritual. E às vezes aquilo que a gente está pedindo vai ser um entrave, vai nos atrapalhar a nossa vida espiritual. Então vamos dar um exemplo aqui, bem assim, bem prático, né? Nossos filhos. Tem dia que o menino não quer ir para a escola, não quer levantar, ele vai fazer pirraça, e a gente vai brigar, e a gente vai levar mesmo assim, mesmo ele não gostando, mesmo ele reclamando, esperneando, achando que nós somos uma megera, mas nós vamos fazer isso, porque é para o bem dele. Então, ele naquele momento, ele não vai entender que aquela atitude nossa está sendo boa para que no futuro ele colha o fruto daquilo ali. Assim somos nós. Às vezes Deus nos nega algumas coisas porque aquilo não vai ser bom, vai ser um entrave na minha vida. Eu preciso passar por aquelas situações, né? Às vezes difíceis, desconfortáveis, para que eu faça uma reflexão. Por que está acontecendo isso comigo? Né? O que eu estou precisando aprender? O que eu estou precisando refletir? Então, nem tudo será concedido de acordo com a nossa visão. Vai ser concedido, como está dizendo ali, tudo será concedido de acordo com a visão divina, daquilo que eu preciso e daquilo que eu mereço. Eu estou fazendo por onde, não é? A oração talvez não mude as coisas para você, mas com certeza mudará você.
coisas. Então, quando nós oramos a Deus, né, a gente deve sempre orar pedindo a Deus sabedoria, para que a gente enxergue aquele momento difícil, o que Ele está querendo me ensinar, o que eu tenho que aprender nesse momento, e trazendo o quê? Forças, trazendo reflexões novas daquilo que eu estou passando. Desta máxima foi lógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Em geral, o homem só vê o presente, a gente só enxerga, né, aqui o presente. Se o sofrimento é de uma utilidade para a sua felicidade futura, Deus vai deixá-lo sofrer naquele momento para que ele aprenda. Assim como um exemplo, né? Um cirurgião deixa que o doente sofra as dores pós uma operação, porque aquilo é que vai trazer a cura, né? Ele passa pela cirurgia, ele passa pela dor, tá aquela ferida aberta, às vezes vai colocar uma medicação que vai arder, que vai doer mais, mas ele tem certeza que aquilo vai ser bom para o paciente lá na frente. Então, assim somos nós com as nossas dores espirituais. Quantas dores, se a gente olhar para o passado, na nossa vida, nós olharmos para o passado, nós vamos lembrar, acredito que cada um aqui vai fazer uma reflexão, vai pensar assim, numa dor que foi muito grande, que doeu tanto que parecia que não ia passar, que aquilo ia ser um fim, que a gente não ia conseguir se levantar, e que hoje a gente vê assim, com uma naturalidade aquilo que passou, a gente reflete sobre o que aprendeu, o que melhorou, o que a gente já mudou, que se hoje a gente passasse novamente por aquela dificuldade, a gente veria de uma maneira diferente, porque a gente mudou, é como disse ali, aquele fato pode não ter mudado, mas eu mudei, eu estou melhor, eu consigo hoje ser mais resiliente, eu consigo ultrapassar esses obstáculos, eu sou mais forte. Então, todas as dores do passado fizeram com que eu me fortalecesse, que hoje eu chegasse a ser o que eu sou, me fortaleceram. Então, todas as dores do passado, né, a gente lembra como aprendizado, não como dor, como mágoa, como tristeza, mas como aprendizado, sabedoria, coisas novas que fizeram a gente crescer. E o que Deus concede quando nós oramos? O que Ele nos concede? Ele nos concede coragem, não é? Às vezes a gente está lá caída, a gente ora e pede coragem, meu Deus, para eu enfrentar essa dificuldade. Paciência, que é uma coisa muito difícil da gente ter, então a gente tem que pedir muita paciência, né? Resignação, que é o quê? É a aceitação dos fatos, que não podem ser modificados. Não é a resignação, não é a acomodação, né? A resignação é a gente aceitar o que não pode ser mudado, porque tem coisas que não podem ser mudadas, que não depende de mim, que depende do outro, que depende das circunstâncias, são coisas que não podem ser mudadas. Então é a resignação. E eu posso pedir a Deus também boas ideias que chegam até nós pelas nossas intuições. Cada um de nós aqui tem o seu espírito protetor, né? O seu anjo de guarda, que a gente nem lembra, esquece, nem lembra, e ele está ali, do nosso lado, esperando uma abertura na nossa mente para trazer através da intuição. O que é a intuição? É aquele pensamento forte, né? Que às vezes a gente fala assim, acontece alguma coisa e a gente lembra, gente, eu tive essa ideia e eu não coloquei em prática,
eu não fiz isso, nossa, era tão forte, né, isso, e eu não segui. Então são as nossas intuições, é aquele pensamento forte, contínuo, é diferente do pensamento normal. Então são as intuições, e essas intuições vêm também quando nós oramos a Deus e pedimos, Ele envia através dos seus emissários, né, as boas ideias, os bons pensamentos. E o que Deus não concede? Que não adianta a gente ficar orando para pedir milagres sem esforço. Então a gente quer, às vezes, que aconteça coisas fora das leis naturais. Fora das leis naturais. E que a vida já disse não, não e não para nós várias vezes. E a gente quer que um milagre aconteça, né? E sem esforço. Então aquilo que eu estou querendo, eu estou perseverando, eu estou me preparando, eu estou me capacitando, eu estou buscando pelos canais honestos, tranquilos, né? Ou eu estou sentado esperando que tudo caia do céu, né? Que Deus faça um milagre. O que é um milagre? Um milagre é uma coisa fora das leis naturais. É uma coisa que ninguém consegue explicar. Então, Deus não vai conceder, eu quero uma vida farta, eu quero ter uma vida boa, confortável. Tudo bem, faz parte da nossa vida aqui na Terra, a gente buscar ter uma vida confortável, né? Ter uma vida boa. Mas Deus deu a nós o quê? O trabalho, a inteligência. Ele nos deu tudo isso. E nós pedimos na oração o quê? Coragem, paciência, resignação, para nos fortificarmos e alcançarmos essas metas materiais. Porque se nós também vivêssemos num mundo material sem nenhum objetivo, a vida seria um tédio, né, gente? Se a gente não tivesse nenhum objetivo. Então a gente tem um objetivo a alcançar, cada um de nós aqui tem um objetivo a alcançar. Então a gente vai pedir o quê? Todas essas, eu coloquei somente aquelas 4 ali, mas a gente pode pedir muitas coisas, né? Que são na nossa parte moral, né? Nós podemos pedir menos preguiça, que às vezes a gente tem preguiça, né? De ficar adiando as coisas, de ficar, vou pegar isso aqui hoje não, eu tenho que estudar muito, hoje não vou pegar não, vou deixar para lá, eu vou assistir uma série que é bem melhor do que eu ficar ali, né? Estudando. Então a gente tem que pedir menos preguiça, porque a preguiça é uma das coisas que faz com que a gente não alcance, né, as coisas que a gente necessita, porque a gente tem preguiça de muita coisa, né, gente? Eu vou dormir mais um pouco, que a gente tenha ânimo, que a gente tenha força. Então a gente tem que pedir a Deus esse tipo de coisa, ânimo, força, né, coragem. Há quem conteste a eficácia da prece, quer dizer, os efeitos da prece, né? Com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. Muita gente acha que não precisa pedir nada, porque Deus sabe do que eu preciso, Ele vai me dar. Não preciso ficar pedindo nada, vou pedir coragem, Ele sabe que eu estou precisando. Gente, mas olha só, é até uma atitude um pouco assim de arrogância nossa, né? Não nos colocarmos em posição humilde de solicitar uma ajuda. É como se a gente estivesse aqui encarnado, eu estou precisando de uma ajuda, não peço ajuda a ninguém. Fico lá me esbagaçando sozinho, não peço ajuda a ninguém. As pessoas sabem que eu estou precisando. Não, gente, mas às vezes a gente precisa exercitar a nossa humildade, né? De buscar e abrir nosso coração também. Isso faz muito bem quando a gente abre o coração e expõe para Deus naquela conversa franca, sincera, aquilo que a gente está precisando. Eu sempre, quando falo de prece, eu lembro muito disso e gosto sempre de estar revivendo isso. Vocês já observaram que a nossa prece mais sincera é quando a nossa aprovação está sendo muito grande?
Quando a nossa provação está muito pesada, muito forte, a nossa oração é tão sincera, porque ela parte do coração, a gente abre o nosso coração. Não são palavras que saem, é energia que brota de nós e chega até o Pai. Então, eu acho que todo mundo já passou por essa experiência aqui, numa dificuldade pesada, abriu seu coração e falou com Deus na maior intimidade, né? Abrindo o seu cofre, né? Que está lá escondidinho com aquela chavezinha que só nós temos. A gente abriu ali para que Deus tivesse noção de tudo aquilo que a gente está passando, daquela dor que está sendo imensa naquele momento. Então, apesar de Deus saber das nossas necessidades, já pensou se Deus se preocupasse só com cada um aqui que não está pedindo nada? Não, esse aqui eu já sei o que ele está precisando, né? Vou mandar para ele. Não, gente. Jesus disse que ele trabalha e que o Pai continua trabalhando. Então o Pai trabalha. E nós temos que recorrer, nós temos que buscar. E os emissários divinos é que fazem essa coleta das nossas necessidades. Nós estamos aqui, cada um de nós está aqui pensando assim, o que eu estou precisando, né, das nossas necessidades. E o mundo espiritual que está aqui, o grupo de trabalho, eles estão recolhendo as nossas necessidades e estão cuidando de nós, mas nós estamos emitindo aquilo que nós estamos precisando. E acrescentam os que assim pensam, né, que não precisa falar com Deus, que Deus já sabe de tudo, não precisa falar com Ele. Achando-se tudo no universo encadeado com leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Nós não podemos mudar, como eu já falei anteriormente, as leis naturais, nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar a nós mesmos, buscando ajuda, né? E se a gente não buscasse ajuda, se a gente achasse que tudo já está determinado, qual seria a função nossa aqui se fôssemos meros robôs? Que Deus conduzisse a nossa vida o tempo todo, sem que a gente usasse o nosso livre-arbítrio. Nós estamos aqui para evoluir. E como que nós vamos evoluir? Através do nosso livre-arbítrio. E Deus nos dotou de razão, de inteligência, de vontade, de atividade, de criatividade. Então Deus concedeu todos esses atributos a nós para que a gente use, para que a gente alcance aquilo que a gente está precisando. E aí, usando esses atributos que Deus nos deu, é que nós vamos desenvolver as nossas potencialidades e vamos crescer espiritualmente. Então a gente não pode ficar sentado esperando cair do céu, né? Porque senão nós seríamos apenas um robozinho com tudo já programadinho, né? Então a gente viria fazer o que aqui? Né? O que a gente viria fazer? Tudo no universo obedece a leis eternas. E quando somos atendidos em nossos pedidos, não significa que Deus alterou o curso de suas leis, que são imutáveis, né? As leis de Deus. Mas que dentro das flexibilidades das mesmas, agrada a Ele acatar nossas súplicas, desde que as considerem merecidas. Então, se a gente merece, a gente vai receber aquilo sim. Com isso, a providência nos dá uma demonstração de respeito à nossa iniciativa e livre-arbítrio. Então, Deus vai mostrar caminhos. Aí, lembrando da passagem que está lá no Evangelho, eu ia trazer até o Evangelho aqui para ler, mas esqueci na hora. Então, eu tenho uma passagem que está lá nesse item do Evangelho, que diz assim: um homem no deserto estava sedento e ele não achava água. E ele começou a procurar e não achava. E ele orou a Deus
E nesse momento ele recebeu a intuição de seguir por um caminho, tinha vários caminhos. E ele teve aquela intuição, depois que ele orou, de seguir um determinado caminho. E ele seguiu aquele determinado caminho e ali ele encontrou água e matou a sua sede. Então é uma prece que foi atendida como? Através da intuição. Aquele homem pediu ajuda, mereceu, né? E não surgiu milagrosamente uma água ali na frente dele. Mas ele recebeu a intuição de seguir caminhos. Então, às vezes, nós estamos na vida passando por momentos que a gente precisa decidir, a gente precisa resolver, e a gente não sabe por que caminho seguir. E quando a gente ora, a gente recebe, né, essa intuição de seguir um caminho, de tomar uma decisão, ou se fortalecer para aguentar as consequências daquela decisão, porque toda decisão traz consequências. Às vezes a decisão traz consequências muito boas, mas às vezes também traz consequências que não são tão boas assim, mas que trazem aprendizado. Então, Deus vai guiar o que for melhor para nós. Tem uma citação aqui no Evangelho que fala do livro de Tobias, que foi escrito no ano de 200 a.C. Esse livro de Tobias é uma ficção, não é uma coisa real, foi uma ficção, mas que traz uma lição aqui para a gente. Eu vou contar essa história. Kardec relata isso lá no Evangelho, esse livro de Tobias, mas ele fala muito superficialmente. Aí eu fiz uma pesquisa maior para a gente saber do que se trata. O protagonista desse livro, né, o personagem principal, é um judeu justo e fiel a Deus, mostrando que a verdadeira sabedoria e o caminho para a felicidade consistem em amar a Deus e obedecer à sua vontade, que são os mandamentos, né, divinos, independentemente das circunstâncias. A história conta a viagem que Tobias faz a pedido de seu pai cego para cobrar uma dívida antiga de um amigo. Tobias parte acompanhado do seu cachorro e conta com a proteção do anjo Rafael. Mas o anjo Rafael, que se apresenta como um jovem que ajuda Tobias a encontrar a casa do amigo da família e a cura para seu pai. Então, esse anjo, ele se faz passar por um amigo, né, para Tobias, para ajudá-lo. No caminho, ele conhece e se casa com Sara, sua prima. Quando estão chegando de volta à casa, o cachorro vai na frente, todo contente como um mensageiro. Pois além da viagem bem sucedida, o anjo traz a cura para a cegueira de Tobit, que era o pai de Tobias. Então, esse anjo se fez passar por um amigo. Ele não se identificou, ele se fez passar por um amigo. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Então, ele não se deu a conhecer que era um anjo, porque aí Tobias ia se acomodar, assim como cada um de nós. Se eu sei que o meu espírito protetor está aqui, vai me ajudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu não vou fazer nada, eu vou esperar que tudo se resolva. Então, por isso, ele preservou a sua identidade, se fazendo passar por um amigo, né, encarnado, para que houvesse um mérito de Tobias de ir lá cobrar a dívida, de fazer a parte que lhe cabia. Então, assim somos nós. Essa história de Tobias representa cada um de nós aqui. Se a gente tiver muita moleza, gente, cada um de nós aqui, sinceramente, a gente não faria muita coisa que a gente já fez. A gente não buscaria tanta coisa
coisa como a gente busca, com garra, com força, com desprendimento, né? Se a gente soubesse que tinha uma molezinha qualquer. Então, a prece, ela é usada para a gente buscar o quê? Força, coragem, menos preguiça, menos revolta também, que às vezes a gente tem revolta porque não conseguiu aquilo na hora que queria, não aconteceu do jeito que eu pretendia. Mas uma coisa nós temos que lembrar, que tudo que chega para nós, tudo que é do nosso merecimento, ele chega na nossa vida, chega no nosso caminho, chega na nossa mão. Tudo que é de merecimento chega. Então a gente tem que ter essa certeza, e isso é o quê? É a fé em Deus, saber que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, né? Que Ele cuida de todos. Deus cuida dos homens de bem, cuida também daqueles que estão aí cometendo assassinatos, aqueles que a gente despreza, né? Os deserdados da sorte, aqueles que o ser humano, né, encosta para lá, Deus toma conta deles também. Então, se a gente tem essa fé inabalável, essa fé em Deus, a gente sabe que tudo que a gente pede nos será dado de acordo com o nosso merecimento. E gratidão sempre, nós temos que entrar na frequência da gratidão, agradecer sempre, porque a gente só se fixa no que não tem. A gente não lembra daquilo que a gente tem, do que nos é dado, né? Durante a pandemia, lembramos bastante uma coisa tão simples que é o respirar, né? E que a gente, naquela época, a gente pensou tanto nisso. Meu Deus, como eu sou grata por poder estar respirando, né? Então, são muitas graças que a gente tem que dar a Deus, muita gratidão, e a gente só se prende no que não tem. Então, vamos fazer o contrário, né? Eu sempre falo com as pessoas de uma prática que é muito boa, que é uma coisa bem simples, que é o potinho da gratidão, né? A gente fazer na nossa casa, no nosso trabalho, botar lá um potinho bem bonitinho, caprichado, e todo dia a gente escrever lá, bota um papelzinho cortadinho lá, e colocar todo dia lá no potinho da gratidão, né? Um agradecimento, todo dia. A gente vai ver que a gente tem tanta coisa para agradecer, e isso é positividade na nossa vida. Toda vez que eu vou agradecer alguma coisa, eu entro numa frequência também positiva, né? Eu deixo para lá a raiva, o ódio, a revolta, e vou para a gratidão. Então eu vou entrar numa sintonia de energia muito boa. Então a gente pode fazer o potinho de gratidão na nossa casa. Então, encerrando aqui, fica a última mensagem. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. É do Espírito Joana de Ângeles. Então, gente, agradeço a atenção. Nós vamos encerrando por aqui. Então vamos novamente, né, agora agradecer. Vamos fechar nossos olhos e colocar no nosso pensamento e no nosso coração a gratidão. Deus de amor e bondade, nesse instante, Senhor, só temos a agradecer os momentos que aqui passamos de reflexão, os momentos em que nos sintonizamos com a equipe espiritual que aqui se encontra, colocando sobre as nossas cabeças energias renovadoras, energias de cura, energias que trazem equilíbrio e paz. Agradecemos aos amigos espirituais, as boas intuições, e que cada família aqui representada possa levar para o seu lar paz, equilíbrio, tranquilidade e muito amor acima de tudo. E assim, Senhor, gratos, pedimos a Tua permissão para encerrarmos mais uma reunião de atendimento fraterno em nossa casa espírita. Que assim seja.
Então, gente, nós